Quem é Líder? O novo vilão de Capitão América 4. É muita gente que tá se perguntando justamente quem é esse vilão, né? Que retorna aí dos anseios mais antigos da Marvel Studios aí, desde 2008 ele tava ali na gaveta, a gente pode dizer, né? Provavelmente ele era aquele filho pródigo que não fosse mais voltar, mas agora de fato foi anunciado na D23 que ele irá retornar e justamente, né, não só com o seu retorno, mas será o principal vilão do novo filme do Capitão América 4, né? Então antes da gente entender justamente quem é ele, a gente tem que entender o contexto aí que vai inserir ele. Olha só. Vivido por Tim Blake Nelson, esse personagem ele vai retornar à sua apresentação aí, né, desde que ele participou do Incrível Hulk, né? Então a gente já pode aí falar assim, ele tá sendo inserido agora de novo no MCU? Não, ele já fazia parte do MCU. Quem assistiu aquele Incrível Hulk, que começa no Rio de Janeiro, que tem toda aquela pegada, vai se lembrar justamente que esse vilão, que esse personagem aí conversava com o próprio Bruce Banner quando ele estava no Brasil, né? Mas vamos lá, dentre os anúncios da D23, que foram vários, a gente teve a interessante aí novidade de que o Tim Blake Nelson retornará ao MCU para viver o vilão líder em Capitão América 4, a nova ordem mundial. A boa nova justamente foi dada e acompanhada de outras mais em relação ao primeiro filme que trará Sam Wilson, né, justamente devidamente trajado como herói, como o próprio Capitão América 4. Como o próprio Capitão América. No entanto, o papo aqui é sobre o líder e como o personagem surgiu nos quadrinhos até o entendimento da sua importância na trama do quarto filme do Capitão América. Quem é o líder na Marvel? Nascido em Boise, no estado do Idaho, Samuel Sterms era um medíocre trabalhador operário em uma fábrica de pesquisas químicas, até um incidente aí que acabou afetando seu corpo justamente com a radiação gama. Se recuperando no hospital, ele se deu conta de uma sede insaciável por conhecimento e leu rapidamente todos os livros que estavam ao seu alcance. Algum tempo depois, Sterns passou por uma drástica mudança física, quando sua pele passou a ter tonalidades verde e sua caixa craniana cresceu absurdamente. A ambição de ser alguém tão inteligente quanto seu irmão acabou o levando para o mundo do crime, tendo como seu principal adversário, obviamente, né, a gente tá falando aí de partículas gama, então seria justamente o nosso gigante esmeralda, o nosso Hulk. Diferentemente dos quadrinhos da Marvel Comics ali, quando Stan Lee e o Steve Ditko deram vida ao personagem, né, lá em 64, naquela revista ali, as originais, a gente tem que lembrar que esse personagem no Incrível Hulk de 2008, ele acaba ganhando seus poderes num acidente com a presença do próprio Bruce Banner, vivido ali até aquele momento pelo ator Edward Norton, que posteriormente aí daria lugar ao Mark Ruffalo em todos os outros filmes, né, com a presença do nosso querido Verdão. O que ocorre naquela ocasião é que numa intervenção do Abominável, personagem justamente do Tim Roth, né, que agora tá fazendo suas participações na série da She-Hulk, né, o que acontece é que durante um experimento em que visava aí tirar toda a radiação gama do Bruce, um acidente fez com que a radiação acabasse aí afetando o próprio Samuel Sterms, né? A última cena que temos do Sterms, então, é justamente a do seu cérebro sofrendo um processo de inchaço aí, equiparando-se assim ao dos quadrinhos, né? A gente justamente consegue ver, né, o começo, pelo menos, daquela cabeça dele ficando gigantesca, então muito provavelmente, como já aconteceu no final de 2008, quando a gente for ver aí a evolução dessa mutação aí em meados de 2023 e 2024, a gente vai estar vendo a cabeça dele extremamente grande. Mas agora a gente tem que entender, Marcelo, qual que é a importância do vilão vivido pelo Tim Blake Nelson em Capitão América 4? Essa pergunta a gente tem que analisar ela de diferentes ângulos possíveis, justamente pelo fato, né, de que como trocou o próprio Capitão América, algumas questões vão ser trocadas. Obviamente a gente tá falando do Capitão América, então a gente tá falando dessas questões de civilismo, de patriotismo e justamente, né, de espionagem, essa questão que já é clássica dos filmes do Capitão América. Mas o que a gente pode ver disso, né? A verdade é que o filme, né, do Capitão América 3, ali, que a gente tem que lembrar que foi o Guerra Civil, não teve uma bilheteria agradável e tampouco, né, a crítica, né, pelos amores, né, caiu nos amores aí desses personagens, tanto do Capitão América como o próprio Hulk de 2008. E justamente por isso a gente, né, não teve aí tantos anúncios aí sobre os novos filmes do Capitão América
como, né, o que aconteceu com os personagens de 2008. A gente entende também que justamente por ter havido a troca aí, né, do Edward Norton pelo Mark Ruffalo, é muito natural que o estúdio queira se afastar um pouco do filme, justamente para não dar aquela quebra de um personagem principal, né, justamente o protagonista ter sido trocado, substituído por outro ator. A quebra de realidade que tem é muito alta, então a gente pode entender que esse espaço de tempo que eles deram também teve em decorrência disso, pra gente aí dar uma esquecidinha um pouco neles. Mas vamos lá, né? Para todas as mudanças que tiveram, justamente o primeiro personagem que voltou não foi o Tim Roth, como muita gente acha, mas sim foi o General Ross, né? Que é interpretado pelo saudoso William Hurt, que veio a falecer ano passado, né? Ele fez a sua ponta em Capitão América Guerra Civil e em Vingadores Guerra Infinita, né? Levando em conta aí, a gente tem que pensar o título do novo filme, A Nova Ordem Mundial. A gente tem que entender que a trama deve girar em torno de uma tentativa de implementação de um regime que possa vir aí a ser a totalitário, quem sabe, né? Que pretende aí talvez reger e tutelar todas as ações do planeta. A gente sabe que quando a gente fala de Hulk, quando a gente fala de Capitão América, a gente justamente lida com tramas a níveis mais de estado, de países, e justamente eu acho que essas tramas diplomáticas, né, por ser o Capitão América 4, né, justamente o Falcão não é nenhum super humano que nem o Thor, não é uma Capitã Marvel, então a gente vai ter uma trama provavelmente aí justamente de uma nova ordem mundial. Mas olha só, levando em conta esse novo título, a gente pode entender que deve girar em torno de uma tentativa de implementação de um regime totalitário e que pretende reger e tutelar todas as ações do planeta. Portanto, faz sentido supor que a enorme mente que tem por trás disso será o líder, e enorme a gente destaca, obviamente, coloca o adjetivo entre aspas, porque a cabeça dele é gigantesca, né? Porém, é uma peculiar característica do personagem, né, justamente que aproxima ele do Capitão América Nova Ordem Mundial, são os humanoides. Olha só, quem são os humanoides da Marvel? Criados justamente para enfrentar e capturar o Hulk, os humanoides aí são um exército de androides sintéticos e que foram usados para combater o Golias Esmeralda na saga Hulk contra o Mundo. E como a gente sabe já, né, quem estava indo para fora do planeta foi justamente o nosso querido Bruce Banner, como a gente viu ali, se eu não me engano, no segundo episódio de She-Hulk, quando o Bruce faz uma ligação para Jennifer Walters, para sua prima, e a gente vê que ele tá numa nave, a nave de Sakaar, indo pro planeta Sakaar. Então a gente pode saber, né, que provavelmente nos próximos painéis e nos próximos filmes a gente vai ter detalhes aí justamente do que acontece com o nosso gigante Esmeralda e que justamente o planeta Hulk pode vir a acontecer. E eu digo mais, eu ainda posso dizer que o líder pode aí se reformular, o líder pode aí ser mudado e justamente vir a virar um herói e não mais um vilão como ele era, né? Não um herói, justamente é um herói aos moldes do Deadpool, aos moldes aí do nosso querido Wolverine, né? O anti-herói que a gente chama, né? Que não se importa em matar pra fazer o bem. Mas eu quero saber de vocês o que vocês acham. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou!